coisas que faz com que qualquer pessoa, independente do gênero, homem ou mulher, mas faz criar credibilidade é conhecimento. Então, quando eu vou falar numa reunião, tá, que tem um público masculino, a minha força tá naquilo que eu sei. Por isso, Fábio, que a educação é importante, a preparação é importante, o desenvolvimento é importante, porque quando eu domino o assunto, é diferente, eu posso debater com segurança. Eu posso contradizer a tua fala porque eu tenho argumentos para isso, eu tenho dados, eu vivo isso. Então a educação, ela tá sempre ali, ela nos dá força. Quando você sabe do que você está falando, a segurança ela vem muito natural. E é isso que tem me feito posicionar muito seguramente quando eu faço reuniões que tem muito mais homens do que mulheres. Esse é o Pod Visão, o nosso podcast preparado para você, equipe de vendas, força de vendas, que necessita muito de conhecimento mais profundo, mais denso. E hoje a gente tem a grande oportunidade de trazer aos nossos estúdios Daniela Luiz, ela que é presidente do Lead Mulher, sócia diretora fundadora da Didática, empresa especializada em educação corporativa. Inclusive, eu absorvi muito conteúdo, tive a oportunidade de trabalhar com a Daniela Luiz há muito tempo, é uma grande amiga, é uma pessoa única que traz para nós um pouco desse conhecimento, principalmente nós vamos falar um pouquinho da relação, e olha o quanto é importante hoje, nós estamos trazendo um podcast para você, mulher, que é empreendedora, que é batalhadora como a Dani e vai poder ter a oportunidade de falar um pouco. Dani, eu vou começar das origens. Como é que a cegonha te entregou? Você vem de uma família que já vem da educação corporativa, já vem de formação já empreendedora? Conta um pouco para nós. Bom, Fábio, primeiro eu quero te agradecer, já te falei que eu me sinto honrada. Primeiro porque você é um amigo querido, você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu te respeito. E segundo porque a gente está falando, né, na minha posição, né, do gênero feminino e mostrar a nossa força. Então são oportunidades e todas as oportunidades que nós temos para falar sobre a nossa determinação enquanto mulher empreendedora é sempre muito bem-vinda. Então eu venho aqui não só por mim, né, mas também para reforçar sempre, né, esse posicionamento que nós podemos sim estar à frente de negócios, nós podemos estar liderando empresas, pessoas. Por quê? Porque a gente tem uma capacidade técnica, intelectual, psicossocial para tudo isso. Então, eu te agradeço por essa oportunidade de fixar ainda mais essa bandeira. Agora, respondendo a sua pergunta, a minha base, assim, Deus me entregou para uma família muito empreendedora, né? Então, eu sou muito feliz. Eu sou a caçula de 3 homens, né? Então, eu já fui muito esperada. E os meus pais, eles sempre tiveram essa determinação de... A vida era muito sofrida, né? Na década ali, quando eu nasci, na década de 80. Então, a gente estava acabando, né? De sair de um movimento ditador aqui dentro. E aí, você precisava se reinventar. Nós tínhamos uma inflação, né, muito alta na época, uma instabilidade econômica. E o meu pai, ele sempre se promoveu a isso, né? Então, vamos vender. Ele era vendedor de açúcar, viajava toda a região, mas a paixão dele foi sempre o futebol. E aí, a minha mãe era uma pessoa que precisava realmente se né, posicionar de outra forma. 4 filhos, e aí como é que a gente sustenta? Então, vamos trabalhar também. Né? E aí eu já te contei isso, minha mãe teve o prazer de trabalhar com os 2 tios do Fábio, inclusive, né, nos Correios. E aí, a minha mãe, ela foi uma pessoa que, para favorecer a vontade do meu pai, que era trabalhar com futebol, em alguns momentos ela assumiu a liderança da casa. Olha só. Então, foi tendo restaurantes, depois disso ela foi para o mercado de enxoval, ela vendia bordados para Ibitinga. Então, enquanto muitas pessoas saíam daqui para ir lá comprar, ela fazia tudo aqui e vendia os enxovais dela lá. E nesse momento de liderança, nesse momento empreendedor, né, de garra da minha mãe, o meu pai se dedicava ao futebol. Então, ele cuidava ali, né, da área de saúde, da área médica do Rio Preto Esporte Clube. Que legal. E, passados anos, enfim, meu pai foi convidado para abrir esse departamento mais de enfermagem num clube daqui da cidade. E a minha mãe, 17 anos, vendendo bordados em Ibitinga, ele falou, preciso que você vá estudar. E aí, com quase 60 anos, minha mãe voltou para o banco da sala de aula e foi estudar enfermagem. E foi ajudar meu pai, né? E assim, o que eu levo da educação na minha família com essa história, Fábio,
é que nós só tivemos mudanças positivas de vida porque a minha mãe, ela teve muito essa garra de voltar a estudar, de estudar sempre e de abrir os seus negócios baseado nos seus estudos. Então, hoje, se eu distanciar minha vida da educação, eu vou contradizer aquilo que eu aprendi, né? De que a gente, para fazer, precisa estudar. Então, é um resumo da minha história aí, mas eu acho que é a história que ela se repete, né, muito no que a gente vive hoje. Quantas mulheres assumem as lideranças das suas casas, né, trabalhando, né, não tem um ofício, mas vou fazer um curso, vou aprender a fazer mão, pé, vou fazer um curso de manicure, pedicure, e aí aquilo gera uma renda e gera uma liderança ali dentro da sua casa. Então eu vivi isso, né, eu vejo hoje isso acontecer e é o que eu quero para minha vida também. Então não paro de estudar, né, porque isso eu aprendi. E também não paro de querer ter um mundo melhor e oferecer algo bom para os meus filhos também. Que baba. Por falar em filhos, Dani, mãe de 2 filhos, Dudu e Cecília. Dudu e Cecília. Esposa do Gustavo. Dani, do nosso querido Gustavo Pierini, que é uma pessoa, vice-presidente, inclusive, do LEAD, uma organização de caráter privativo que reúne grandes empresários, debate, a gente ativamente participa e a força. E Dani, você já atuou com grandes empresas e agora lidera e reforça mais uma vez ali a direção da didática. O que te motivou a construir a tua própria empresa e como é que foi essas iniciativas? Porque a gente está também trazendo um pouco esse relato de uma pessoa que está à frente de um negócio, como muitos franqueados que são franqueadas nossas, mulheres que estão à frente. E como é que você, ao atuar em grandes empresas, você traz todo aquele feedback, aquela toda experiência, e aí inicia uma nova corporação? Como é que é? O que te motivou a construir a didática? O que me motivou? Eu acho que a primeira coisa que me levou a montar a didática foi falta de oportunidade. Então, da falta, né, eu fiz a minha. Eu vim de 8 anos trabalhando na Microlins, né? Então, comecei lá em dezembro de 2001 e me despedi dia 17 de setembro de 2010. Nessa fase, né, de mudança, de ajudar a fechar as portas, enfim, né, e dizer tchau para uma história, eu vi colegas, fui contratado pela empresa tal, fui contratado pela empresa X, Y, Z, e eu falava, caramba, eu não sou contratada para nada, né? Eu falei, e aí? Eu não sei fazer outra coisa, né? Eu só sei escrever. E um cara muito gente boa, né, o Gustavo Prieto, que hoje está ali como presidente, inclusive, da rede Monte Carlos, ele me olhou ali naquela tristeza e falou, larga a mão de ser boba. Você não está sendo contratada? Se contrate. Vai atrás de abrir o seu negócio, você sabe escrever. E aí, naquele momento, eu falei, poxa, é verdade, eu sei escrever. E aí, Fábio, com muita humildade, eu coloquei o meu conhecimento embaixo do braço e falei, vou bater na porta, preciso de clientes, então. E uma pessoa que me abriu as portas foi o Rogério Gabriel, da Movedu. E aí, ainda ele falou pra mim, você não quer vir trabalhar aqui? Eu te contrato. Eu falei, Rogério, eu te agradeço imensamente, mas eu acho que tá na hora de eu fazer acontecer. Se você me der um projeto para desenvolver, eu vou ter você como meu primeiro cliente. Ele falou, então eu te dou. E a partir dali, Fábio, eu me vi numa transição de carreira. Eu saí da função ali, né, de coordenadora de produtos educacionais dentro da Microlins e eu me vi numa posição de que agora sou eu comigo mesma. E como é que eu vou desenvolver isso? Né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou escrever tudo isso? Sou eu com eu mesma. E aí eu falei, né, ele já me deu o trabalho, agora eu preciso desenvolver, eu preciso fazer isso acontecer. Só que eu sou uma pessoa bem perspicaz, assim, sabe? E aí, quando eu me vendi ali, né no bom sentido, para a marca Movedu, eu falei, olha, eu te entrego também a plataforma. Mas caramba, que entregar? Não tinha ainda esse LMS, não tinha esse sistema de ensino, né? E aí eu fui atrás disso. Foi quando eu liguei para o Gustavo. E disse, Gustavo, eu preciso, a gente já tinha feito isso, obviamente, na Microlins, a gente já tinha desenvolvido um projeto chamado Escola do Futuro. Falei, Gustavo, eu vendi a Escola do Futuro. O que eu não pude entregar na Microlins porque não deu tempo, agora eu vou ter que entregar porque eu vendi aqui. Você não quer vir trabalhar comigo? E aí ele veio e nós dois começamos a desenvolver isso, tá? Então, hoje, essa transição de carreira... Para mim, ela foi muito importante. Por quê? Porque eu enxerguei num primeiro momento um cenário muito escuro, de falta de oportunidade. Aonde eu vou trabalhar? Onde eu vou escrever? O que eu vou fazer? Não tem empresa aqui para consumir aquilo que eu sei entregar.
E aí, naquela chacoalhada, eu falei, não tem, eu vou inventar, eu vou criar, eu vou fazer acontecer, mas é porque eu só sei fazer isso, é o único bem ativo que eu tenho, é o meu conhecimento. E aí, a partir disso, é que eu comecei a startar a didática. Então, hoje, eu posso dizer, né, que a Movedu, ela abriu portas para mim, ela me proporcionou, né, contratar o meu ativo, e depois disso, a gente não para mais, e esse ano, graças a Deus, completamos 15 anos. Dani estava falando que são 50 colaboradores distribuídos em todo o Brasil com a didática, atendendo grandes companhias. E olha aí, mulher, você que precisa se inspirar fortemente numa batalha, que você tem que olhar e falar, não, eu tenho que construir o meu espaço, como a Dani fez, construir o meu mercado. Eu acho que é nesse sentido que a gente realmente traz essa nossa luz a todos esses fatos aqui, tudo que você conseguiu proporcionar. Dani, como é que você enxerga, e aí falando um pouco, olhando para o negócio educação corporativa, como é que você enxerga a evolução da educação corporativa no Brasil e no mundo? Olha, Fábio, eu falo que nós somos 6 milhões de empresas, tá? Desse montante, eu tenho um grupo muito forte de empresas grandes, né? De sociedades anônimas, de Eirilis, enfim, empresas grandes. E aí, quando eu olho hoje para o mercado, a gente tem uma dificuldade enorme de contratação de pessoas com habilidades técnicas e comportamentais. O que eu espero enquanto empresa, enquanto empreendedora? Que eu atraio pessoas boas no mercado e trago elas para o meu negócio. O problema está nessa atração. Quando eu falo de pessoas com habilidades técnicas, habilidades comportamentais, eu não tenho. Porque eu parto do pressuposto de que no ensino regular ou no ensino acadêmico eu tenho essa formação. Mas eu não tenho essa formação. Bem colocado. Por quê? Porque eu não falo de comportamentos, eu falo de técnica e, em alguns casos, uma técnica que não evolui na mesma velocidade que as empresas estão trazendo os seus projetos de inovação. E aí eu não tenho debates hoje no ensino regular, eu não tenho disciplinas de tomada de decisão, eu não tenho disciplinas de oratória, eu não tenho disciplinas de posicionamento comportamental. E as empresas precisam disso. Sabendo dessa carência, as empresas, que eu sempre reafirmo, Fábio, toda empresa tem que ser uma escola. Toda empresa, porque o know-how que vocês estão criando aqui dentro do Mercadão já é uma escola. Sim. Então, toda a tua expertise comercial, todo o teu método de atração, de venda, de prospecção, isso já é disciplina para ensino. E as empresas, sabendo do seu potencial técnico, elas assumem para elas estão assumindo cada vez mais para elas a missão de ensinar. E hoje, com essa geração Z que a gente tem na mão, existe o salário é importante, mas os pedidos de demissão, eles surgem muitas vezes porque a empresa não oferece desenvolvimento, progressão de carreira. Então, o que eu tenho percebido ao longo desses 15 anos, já até um pouco mais, porque pela própria Microlins a gente já estava atendendo Coca-Cola, Unibanco, então posso afirmar com segurança que há 20 anos, quando eu comecei atendendo esse mercado até hoje, a gente já teve uma evolução. Então, essas escolas, essas academias corporativas de ensino, elas têm sido uma crescente. Em alguns casos, a educação corporativa, ela tem sido um braço, ela tem sido uma empresa à parte, dada a importância que se tem hoje a educação estratégica. Então, eu brinco sempre, né? Ser estratégico, né? Estratégico vem do estrateco da guerra, aquele que ficava olhando para vir, né? Para observar o que estava por vir. A educação estratégica tem exatamente esse papel, ficar ali observando o que está por vir e preparar, né? As pessoas, desenvolver essas pessoas para que elas possam adquirir novas habilidades e, obviamente, eu sair na frente no meu negócio. Então, hoje a gente tem esse super desafio, né, do uso da inteligência artificial, mas não é uso, não é só ali, né, criar um prompt no chat GPT, não é isso. A inteligência artificial, ela é muito maior do que isso, né? Mas o quanto as empresas estão se preparando para isso, né? E aí elas assumem esse papel. Então, eu vejo uma crescente, eu a reafirmo, até 2018, né, fui convidada para a Época Negócios para falar de uma matéria justamente isso, né, com esse tema. Quer estudar? Vai para a empresa.
Por quê? Porque aqui sim tem que ser uma escola, né? O caso de vocês já é uma escola, mas quantas outras empresas que a gente tem levantado essa bandeira e tem progredido aí? Com segurança, né, e com responsabilidade. Não, e o quanto é importante, nós temos aqui, inclusive com auxílio e formação da própria didática, a Universidade Corporativa Mercadão, na qual nós temos trilhas de conhecimentos. Você, franqueado, e você que está nos assistindo também tem a possibilidade de se aprofundar um pouco mais. E a Dani tocou num ponto que é importante, que eu gostaria de reforçar. Nós temos 3 grandes instituições de formação desse ser humano, né? Que a primeira é a base familiar, depois a base escolar e depois a base empresa. E essa empresa, como você falou, ela tem que ser uma escola de empreendedorismo, ela tem que ser uma escola de liderança, ela tem que ser uma escola de formação, de visão de futuro desse colaborador, porque é o que você falou agora. Eu sei que tem muito colega nosso, gestor, executivo de loja, que tem uma dificuldade, tá bom, eu não consigo fazer aqui um bom recrutamento. Quando eu acho uma boa pessoa, vem a pergunta: o que treinar, o que qualificar, como fazer? É onde entra a universidade corporativa fomentando e dando subsídio para falar assim, ó, assiste esse material que depois nós vamos discutir um pouco mais sobre ele, se aprofunda um pouco mais sobre esse conhecimento para fazer. Aí eu venho com a outra pergunta aqui, mais voltado agora para o Lead Mulher. Você como presidente do Lead Mulher, e eu queria que você falasse um pouquinho como é que é essa cadeira que você assumiu recentemente com tanta força. Como é que o grupo tem contribuído para fortalecer a presença e o protagonismo das mulheres nos negócios atuais? Eu acho que só, Fábio, do Lead já ter essa unidade, né, Lead Mulher, para mim já é um olhar mais do que especial, né? Hoje, no Noroeste Paulista, nós somos aproximadamente 66 mulheres. Tá? Então, já é uma força. Eu acho que a gente tem... Acho não. Eu não tenho dúvidas de que nós temos um potencial muito grande para sermos o dobro, o triplo, né? Porque a nossa região, ela é muito forte. Eu acho que as mulheres só têm que se posicionar mais, né? Para falar, não, realmente eu vou expor, vou falar sobre o meu negócio, né? Quero apresentar. O Lead, ele traz essa fortaleza... porque eles nos colocam, né? Não que a gente precise disso, mas tem hora que de fato a gente precisa, né? Nos coloca no papel de protagonistas, né? Então, quantas mulheres hoje, né, estão liderando as suas empresas, mas estão nos bastidores? Ou permitem que outras pessoas, né, se coloquem ali à frente delas. E não, tá errado. Eu sou dona do meu negócio, eu vou. Né? Eu tenho a felicidade de ser sócia do meu marido, mas tem momentos que ele aparece, tem momentos que sou eu e tá tudo bem. Sabe? Não é uma questão de... né, as pessoas brincam muito. Eu não vou rasgar o sutiã, mas é que tem hora que sou eu, tem hora que vai ser ele. E tá tudo bem isso. Né? E o Lead, ele vem com essa proposta de evidenciar as mulheres que são líderes, seja na sucessão, sejam mulheres que abriram seus negócios ali do zero, ou aquelas que estão atuando, né, como diretoras, heads, né, de algumas áreas dentro das empresas. Então, esse fortalecimento, o Lead, ele faz muito bem. E lembrando, Fábio, que não é só o Lead Noroeste Paulista. Hoje eu tenho plataformas do Lead espalhadas no mundo todo. Então eu me conecto com o Lead Mulher Ribeirão Preto, eu me conecto com o Lead Mulher Campinas, com o Lead Mulher São Paulo, e aí eu vou criando muito mais do que conexão, mas relacionamento próximo, muito saudável. Eu adquiro conhecimentos por meio dos eventos, né? Falei para vocês, a gente trouxe aí no finalzinho de março, a Esther Chatan, da Ornari, né? Mais de 35 showrooms espalhados pelo mundo todo. Quer dizer, olha a qualidade, né, da entrega, do conhecimento, ali, do conteúdo, né? A troca. É uma mulher que, assim como eu, também é sócia do marido, assim como eu, tem essa luta diária, né, de filhos, cuidados pessoais, carreira, empresa. Então, assim, nós compartilhamos, não que as dores de vocês não sejam importantes, mas a gente também tem as nossas dores. E você conhecer mulheres que têm essas, né, que lutam essas mesmas batalhas é muito bom. E o Lead proporciona isso pra gente. Que bárbaro. Eu sou marido também de uma mulher empreendedora. Minha esposa tem uma loja de acessórios em couro, bolsas, cintos, e eu vejo o quanto ela luta para muitas vezes ter que se posicionar, porque muitas vezes vai se relacionar com um fornecedor ou com uma agência. Não, mas cadê o homem do negócio? E aí ela, não, peraí, o negócio sou eu que vou fazer, eu que vou dar à frente, tem que dar comando, tem que se posicionar.
E me encanta muito quando você fala na força, na postura, na qualidade que a mulher tem. Tem algumas competências que eu percebo que as mulheres têm muito superiores ao homem. E eu acho que essa habilidade de poder envolver e trazer esse lado, não só um pouco mais emocional ou afetivo, mas para o negócio, ele é importante. Como é que você vê isso? Olha, Fábio, eu vou responder isso com um fato. Eu fui convidada, né? Já é nosso cliente, né? Não vou abrir quem é. Mas eles precisavam fazer uma reunião com a diretoria. Eu falei, pois bem, então pode marcar, tal. Ia ser online. Mas alguém mais vai participar? Não, só eu. Certeza? Não, certeza, só eu. Quando abriu a sala, uma mesa ali, né? Posicionada a câmera, mesa, 50 homens. Mas não tô brincando, não é conta de mentiroso. 50 homens. E eu me vi ali. Eu falei, bom, é isso que eu tenho pra hoje, né? O que eu vou falar, eu domino, eles não, né? Eu vou falar sobre conhecimento, sobre educação, sobre desenvolvimento de pessoas. Eles dominam supply chain, eles dominam comercial, eles dominam produção técnica, mas do que eu vou falar, eles não dominam. Respirei fundo e falei. E a mulher, ela tem essa malemolência, sabe? A gente consegue... eu falo que uma das características que eu carrego comigo muito forte é a intuição. Então, eu intuito o negócio. Eu sei quando eu tô levando tal. E aquilo foi um bate-papo de 30 minutos. Eu fui bem persuasiva, expus o que eu precisava, tal. Resumo da história. Terminamos a reunião, eles me aplaudiram. Que fantástico. Mas a questão... era assim, por que ela? Talvez eles esperavam o Gustavo, não é? Porque ele insistiu, mas é só você? É você que vai falar? Não, sou eu que vou falar. Uma das coisas que faz com que qualquer pessoa, independente do gênero, homem ou mulher, mas faz criar credibilidade é conhecimento. Então, quando eu vou falar numa reunião, tá? Que tem um público masculino, a minha força tá naquilo que eu sei. Por isso, Fábio, que a educação é importante, a preparação é importante, o desenvolvimento é importante. Porque quando eu domino o assunto, é diferente, eu posso debater com segurança. Eu posso contradizer a tua fala porque eu tenho argumentos para isso, eu tenho dados, eu vivo isso. Então a educação, ela tá sempre ali, ela nos dá força. Quando você sabe do que você tá falando, a segurança, ela vem muito natural. E é isso que tem me feito posicionar muito seguramente quando eu faço reuniões que tem muito mais homens do que mulheres. Ô Dani, você tocou num ponto importante. A gente vem vivendo um mundo muito fluido, líquido, com as redes sociais dominando muito tempo das pessoas. E aí o efeito short do TikTok é uma dopamina exógena que traz para muitas pessoas aquela sensação de que estou fazendo algo que é produtivo, mas não é. E aí quando você toca num assunto que o conhecimento te dá segurança, quais são as fontes de conhecimento que você se abastece diariamente, semanalmente, para que você possa ganhar esse conhecimento e essas fortalezas para que você possa à frente de uma reunião com 50 homens e debater de igual para igual até superior? Fábio, isso aqui não é o vilão, né? O vilão é o que você olha nele. E aí a ação é muito mais nossa do que de uma ferramenta, né? Eu leio, né? Eu gosto de ler. Eu vejo novela. Por quê? Porque eu lido com seres humanos e eu preciso, né? Uma questão até de filosofia, né? Estudar todo esse comportamento humano. Não que novela traga conhecimento, mas eu entendo daquilo que as pessoas estão consumindo, né? E quando eu falo de relação de consumo, eu falo aprendo. Então, a novela é um canal, sim, de absorção de conhecimento. Pode ser ele bom ou ruim, mas ele traz uma informação ali. O que eu vou fazer desse conhecimento é problema, né? Mas ler é um ponto importante. O que a gente está fazendo aqui, temos descoberto, Fábio, um ponto importante. Alunos, aprendizes muito auditivos. Então, quando você me convidou para o podcast, esse tem sido um elemento educacional muito atrativo.
Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, vão nos ouvir no carro, dirigindo no trânsito. E aí, você consegue absorver. Então, temos descobertos, nessa descoberta toda, tem evidenciado aqui nos nossos estudos muito perfil auditivo, né? Então, um treinando que gosta de ouvir. A leitura é importante, mas ela requer muita interpretação. É onde um podcast, ele ganha muito, porque ele traz a interpretação através do tom da voz, da força com que a gente fala, tal. A leitura, ela cabe uma interpretação, tá? Hoje as empresas, elas adotam, né, têm adotado muito como fonte de abastecimento aí do conhecimento, conteúdos híbridos. Então eu jogo um curso online, mas eu trago algo ali para ele mexer um pouco mais sinestésico. Eu trago conhecimento através de debates. Então, por exemplo, o que o lead faz, né? Ele expõe o conhecimento e gera debate. Isso é uma troca legal. As empresas têm feito o mesmo. Elas colocam um conteúdo mais teórico, mais contextualizado na plataforma LMS e joga para o presencial a discussão, a troca de ideias, enfim. O que eu sugiro sempre é a gente se conhecer e saber qual é o meu perfil aprendiz, qual é a minha característica como aluno. Eu sou mais auditivo, eu sou sinestésico, eu sou visual, eu preciso ver para crer, como é que eu aprendo? Você descobrindo qual é a sua característica, é só buscar os meios, né? Tem sites muito bem confiáveis aí. A gente até li hoje cedo no Estadão, né, falando que o ChatGPT, ele tem sido um ótimo assessor aí de estudos para quem é preguiçoso. Então ele usa o parâmetro, né? Você pode usar aí o gráfico de Pareto. Me traga aí os conteúdos, né? De 80% dos conteúdos, me traga 20% de relevância, ou seja, aquilo que realmente vai fazer diferença para eu absorver. Então, assim, infinidades hoje de ferramentas a gente tem para aprender. Eu só preciso saber qual é o meu estilo. E a atitude, né? E a atitude. Em ir fazer, eu acho que esse é um fator primordial. Como é que você enfrentou, Dani, algum desafio específico por ser mulher no mundo dos negócios? Você já falou dessa situação na qual pontual, mas que você entende que muitas das mulheres que estão nos ouvindo passaram ou vão passar por algumas situações, e o que você sugere como dar esse passo, ou o que você realmente refletiu, conectou e falou, não, isso daqui é um aprendizado que eu tenho que transmitir para outras mulheres que estão nos ouvindo? Olha, Fábio, eu digo, como eu falei, um ponto principal aí é a gente ter domínio daquilo que a gente faz. Para mim, a maior lição é essa, né? Então, eu sempre me preparo um pouco mais, né? Casos... parece bobo, gente, mas assim, você vai numa reunião, num encontro, onde tá eu e o meu sócio, o Gustavo. O visual, a troca visual entre um homem e nós dois aqui, né, caso estivéssemos na posição contrária, é incrível, Fábio, você olha muito mais pro Gustavo. Por quê? Porque o medo, o enfrentamento ali, né, de uma outra pessoa, isso não é legal. Então você sempre... É natural, gente. Vocês podem... Faz esse teste. Se estivéssemos aqui, eu e o Gustavo, o Fábio certamente estaria direcionando o olhar para ele. Quando é que eu trago o seu olhar para mim? Quando eu trago fatos. Quando eu trago certeza, quando eu trago todo o meu conhecimento, aí eu vou te despertar. Eu te pergunto, não você, porque você não é assim, mas outra pessoa, intelectual, ele estaria olhando para o Gustavo para responder. Então, assim, isso é um desafio para mim. Isso me incomoda, tá? Quando eu vejo isso. Eu pergunto e você olha para o outro para responder. Esse desafio, como é que eu sobreponho ele? Tendo conhecimento. Então, gente, eu sempre estudo um pouco mais. Eu sempre me preparo um pouco mais. Eu sempre leio um pouco mais antes de eu vir. Né? Como eu fiz aqui hoje. Antes de eu sentar aqui nessa mesa para conversar, eu fui estudar. Eu fui ver alguns pontos. Por quê? Porque isso, para mim, me traz segurança. Sim. Tá? O que eu olho para trás e falo assim, olha, a minha mãe, ela também viveu isso. E ela teve que enfrentar, porque ela não tinha outra opção. E aí eu bebo dessa mesma água. Eu não tenho outra opção, né? Olha, por ironia do destino, quem assumiu o comercial da didática? Eu! E aí eu não tenho outra... eu preciso enfrentar. Então, seja homem, seja mulher, seja o que for, eu sempre me preparo para isso. Então, esse é minha missão para enfrentar esses desafios. Mas que esse machismo estruturado, ele é presente sim.
sabe? Ele é grotesco. Sim, sim. Então, o que eu tenho feito para contribuir para essa mudança no mundo é educar meu filho de forma diferente. Sabe? E não eu falo que outro dia ele quis levar a boneca na missa. Um menino de 4 anos. Dudu. O Dudu, né? Meu baterista, meu Mirassolense predileto. roxo. E aí ele falou assim, eu falei, Eduardo, você vai levar a boneca? Eu vou, é minha filha, eu não posso abandonar minha filha. Eu falei, pois bem, você leva. Por quê? Porque eu tô educando e ele tá ainda nesse período, até os 6 anos, eu falo em formação de caráter. Sim. Então, eu preciso trabalhar. Então, essa é a minha contribuição ao mundo. Do que eu aprendi com a minha mãe não tem outro jeito, vai ter que ir. E é assim que eu faço, Fábio, eu não tenho outro jeito, eu vou ter que enfrentar. Tem problemas aí? Tem, eu também enfrento. Nunca enfrentei, assim, diretamente uma discriminação, uma injúria, nada nesse sentido. Mas eu me preparo me blindando com conhecimento. Isso é fabuloso. Você sabe que muitos dos nossos atendimentos, e agora olhando um pouco mais para o segmento óptico, no Mercadão, 90% do nosso público atendente, as nossas consultoras, vendedoras, são femininas, são mulheres muito atuantes. Eu aqui sempre faço questão de a gente apresentar as nossas equipes na nossa TV corporativa, nos nossos canais. E muitas vezes essas mulheres num atendimento atendem esses homens que numa sociedade machista muitas vezes se posicionam de uma forma ruim. E até você passou por algum momento desse tipo de assédio já no momento de um atendimento? Como é que você conseguiria traduzir isso? Qual que seriam as dicas para essa mulher que está fazendo um super trabalho profissional, mas muitas vezes do lado de lá tem um homem que está se posicionando de uma outra forma? Como é que você conseguiria conciliar isso, dando uma dica para o nosso pessoal que está conseguindo assistir esse momento? Então vamos lá, mulheres. É força, né? Eu teve uma situação, né? Minha filha Cecília tem 9 anos e ela falou: mãe, você se comporta no trabalho da mesma forma que você se comporta em casa? E eu disse: não. Existe uma coisa que chama atores sociais. Na minha casa, eu sou de um jeito. Quando eu trabalho, quando eu venho aqui, quando eu vou até um cliente, eu me posiciono de uma outra forma. Não que eu vou deixar de ser eu, Daniela, não. Mas eu crio essa força. Então, mulheres, quando a gente chega num atendimento, e eu também chego para conversar com o cliente, apesar de que, predominantemente, o meu público é feminino, né? São áreas de pessoas. Mas é aquela força. Sou eu que vou te atender. Estou aqui para te ajudar. Eu tenho o produto ideal para você. Então, assim, é na forma como a gente fala. O posicionamento vocal, ele traz um pouco essa segurança. Como eu disse, não que a gente tenha que ter. Eu estou exercendo um papel social ali. Eu sou uma atriz social. Sim. Né? Então, eu vou no direcionamento, na imposição da minha voz, dando limites. Eu chego até aqui com você. A partir daqui, eu não chego mais. Sabe? Então existe hoje aquela coisa de que proximidade, né? A gente sabe que tem muito essa questão do assédio. A gente escreveu muito, Fábio, muito sobre comportamentos, né? De assédios sexuais, morais, psicológicos, tal. E uma das coisas que a gente mais se posiciona no nosso programa de ensino é criar limites, é saber dizer não. Estou aqui para te atender. Estou aqui para te oferecer o meu produto, nada mais. Sabe? Então essa força, essa representatividade, essa representação que a gente tem que ter, não é que a gente tá criando um personagem. Não, mas às vezes eu preciso ser diferente, porque na minha casa eu não vou impor, mas ali eu vou impor limites. E eu vou dizer que eu não quero, sabe? E a gente enfrenta isso sim, e das mais variadas formas, tá? E não é só com o homem. Tá? Também é algo que a gente... o embate também entre mulheres também é muito grande. Sabe? Existe isso. E a gente tem que quebrar. Somos pessoas. Né? Então eu falo, olha, o seu direito começa a hora que o meu acaba e vice-versa. Exatamente. Tá? Então eu sempre aconselho, né, a minha filha, por exemplo, a aprender a dizer não, a impor os seus limites, porque é assim que eu faço todos os dias. É assim que eu faço todos os dias. Tá? E tem mulheres que elas se fecham, né? Entram dentro de uma casca justamente por medo dessa repressão. E a gente não pode deixar isso acontecer, não. Afinal de contas, somos todos seres humanos. Exatamente. Independente de raça, cor, gênero, classe social e tudo mais. Eu tenho lendo recente muito livros sobre autocompaixão.
E o quanto é importante a gente poder, muitas vezes, até se abastecer de algo que nos nutre e nos fortalece, até como pessoas, como seres humanos, e não se culpar tanto. Num capítulo recente fala que tem momentos em que você se pune, a autopunição é muito forte. Se questiona em alguma situação que você fala assim, mas por que eu fiz isso? Você é um idiota, você não precisava se posicionar dessa maneira. E não precisa ser assim. Não precisa. Acho que a gente vive num mundo corporativo, numa rotina diária de tanta cobrança e a gente muitas vezes se cobra tanto, a gente coloca uma régua tão alta para superar limites, buscar tanto, que muitas vezes você fala assim, mas será que é tudo isso mesmo? Será que eu preciso de tudo? Será que eu preciso desgastar tudo isso? Como é que você vê esse movimento, tudo isso que a gente vem passando? Como é que você lida com a sua voz interna, Dani? Complicado, viu, Fábio? Eu brinco com o Gustavo que a gente vive turnos, né? Eu cuido da didática, né? Eu trabalho na didática há 15 anos, mas eu não tenho só a didática. Eu vivo num conflito interno porque nós somos de uma geração sanduíche. Nós temos pais ativos, porém idosos. Eu tenho filhos pequenos que ainda necessitam de apoio. Eu tenho um negócio para cuidar. Eu tenho um casamento para nutrir. E eu tenho a mim mesma para cuidar. Então, quando você fala de punição, de autopunição, a mulher por si só ela já é autopunitiva. Então, quando eu tenho um problema, por exemplo, com um filho, a primeira coisa que eu penso é, nossa, me dediquei tanto ao trabalho e esqueci o filho. Exato. Aí eu olho pro filho e eu falo, poxa, meu marido tá distante, também esqueci o meu marido. Poxa, mas aí a minha mãe tá doente, aí eu vou e... Então, assim, é um conflito muito grande e que não é fácil. O homem, ele tem isso? Ele tem, mas o peso que ele dá para isso é muito menor, dado a sua racionalidade. A mulher, né, que tem um cunho muito mais emocional, ela se culpa muito mais. Então, pequenos diálogos, né, que me incomodam é assim, seu marido ajuda em casa? Né? Não ajuda, a gente divide, não existe isso, não é? Ele não tá fazendo um favor para mim. Exatamente. A casa é minha tanto quanto dele, os filhos são meus, mas também são deles. Eu tenho a minha mãe que requer ajuda, mas ele também tem os pais que requer ajuda. Então, assim, a gente divide. E divide mesmo. E é isso daí, tem mulheres que não tem nem com quem dividir, ou seja, a carga dela é muito maior e para elas eu vou tirar o chapéu. Mulheres que assumem a liderança dos seus lares, Fábio, e que são abandonadas aí pelos seus cônjuges e tem que cuidar do filho sozinha. Tem que ir em reunião de escola que marca exatamente no mesmo horário que o chefe marcou uma reunião, sabe? Então, assim, a sociedade, ela não é feita para respeitar pessoas multifuncionais. É incrível isso, né? A escola não entende que não dá para marcar uma reunião às 10 horas da manhã. Por quê? Porque às 10 horas você está trabalhando justamente para ganhar dinheiro para pagar a escola. Então, a gente precisa compreender que não adianta vir me criticar. Eu já faço isso por mim mesma. Eu preciso de alguém para vir dividir, para olhar e para falar assim, ó, cuida do trabalho hoje, e que eu cuido das crianças para que você possa ir num evento do LEAD. É assim que é na minha casa. Mas, Fábio, de verdade, eu agradeço a Deus porque eu sou privilegiada. Eu acho que muitas mulheres que estão aqui nos ouvindo, né, nos vendo, vai pensar assim, pô, Dani, você tem alguém para dividir? Eu não tenho, porque eu sou divorciada, porque eu me separei, porque eu vim de um relacionamento abusivo, sabe? Porque o pai da criança não quis assumir. E para elas eu vou tirar o chapéu, porque não é fácil. Não. Tá? E esse sentimento de autopunição é muito grande. Mas eu sou uma pessoa de muita fé, né? E um dia eu li que todos nós temos fé, mesmo você acreditando, dizendo que não. Você tem fé porque todo dia você põe o relógio para despertar. Então, assim, você acredita que você vai acordar no dia seguinte, porque você põe o relógio para despertar. Então, você tem fé. Então, a gente tem que respirar fundo, né? A mulher, eu parafraseando Rita Lee, é um bicho estranho, todo mês sangra. Então, a gente precisa, assim, cuidar, ter esse nosso autocuidado. É o que eu brinco com o Gustavo, né? Vou usar o exemplo do avião. Coloque a máscara primeiro em você e depois naquele que está do seu lado. Então, eu vou me nutrindo todos os dias de boas energias para administrar o meu negócio de forma
benéfica, né, para administrar bem a didática, primeiro eu vou me administrar. Então, eu cuido da minha saúde, faço atividade física, eu cuido da minha alimentação, eu tento cuidar da minha cabeça. Por quê? Porque se eu administro o meu corpo, eu vou saber administrar a minha empresa, a minha família, esses desafios que são infinitos. Não, e eu gosto muito quando você toca no assunto sobre posicionamento e postura. No seu relacionamento com o Gustavo, que é inclusive um grande amigo próximo, eu acho que a forma como você administrou com ele e convencionou com ele que seria o rito da casa, o rito no trabalho, isso já não trouxe para ele também já barreiras, seguranças e expectativas, já quer dizer, você com ele já falou, Gustavo, é isso que vai acontecer, e não entrar naquele relacionamento, seja profissional ou pessoal, numa expectativa, não, vamos ver como é que ele vai ditar o ritmo. Não, acho que a mulher ela tem que se posicionar também no começo e mostrar, Gustavo, esse é o meu funcionamento. Eu formato assim as coisas, eu lido assim, e aí ele entendendo, porque vocês se conhecem há muito tempo, ele já sabe que isso daqui eu vou dar o passo, isso daqui eu não vou dar o passo, porque senão eu vou realmente ter um choque com ela. Esse é o convívio interessante, bonito da relação, porque mais do que tudo, além da família, você tem uma relação profissional muito longa também já. E como é que você vê isso? Você acredita que isso tudo foi pré-negociado antecipadamente ou foi a rotina que trouxe isso mais claro? Isso veio depois de muita reza e pedido para Santo Antônio. Não, brincadeiras à parte. Mas, eu conheço o Gustavo há mais de 20 anos, né? A primeira vez que a gente se conheceu, nós estávamos indo para Unidade Microlins de Ribeirão Preto. Eu achei ele um cara super chato, metido, balançava a perna, aquilo me irritava. Enfim, foi um caos. E aí a gente trabalhou juntos, né? Ele no marketing, eu no pedagógico. Depois, em 2008, ele falou, eu vou abrir um novo departamento na Microlins chamado Novos Negócios. Você quer vir trabalhar comigo? Falei, caramba, vou ter que abandonar meu CAP, né? Meu curso lá, vou ter que sair do pedagógico. Mas, enfim, amigos, né? E eu sou grata a todos eles, mandavam um bilhetinho, aceita, tal. E eu digo, Fábio, que ele foi o meu príncipe encantado que num cavalo branco me tirou daquele calabouço, né? Daquela área ali e me levou para os novos negócios. E aí a gente teve uma relação de líder e liderado. Então ele era o diretor da área, eu ali trabalhando como coordenadora. A gente tinha muita sinergia, muita troca, sabe? E era gostoso porque eu sou uma pessoa que trago muitas ideias. E aí o Gustavo me ajuda a operacionalizar essas ideias, né, a acontecer. E aí quando ele vem com as ideias, eu assumo esse papel. Então a gente foi educado, né, nesses 2 anos que a gente trabalhou juntos na Microlins, a ter cada um o seu momento. Então já teve ali um estágio, né? Quando a Microlins, né, saiu e que eu abri a didática, eu falei, eu preciso de alguém para troca. Eu sou uma pessoa que eu necessito sempre ter alguém para trocar, né? Para acompanhar, para dar aquela força, tal. E eu liguei para ele falou, eu vou com você. Tô aqui em São Paulo, mas eu vou. E aí a gente foi 6 meses ali de muita troca, a gente pegou Prepara, depois veio o Instituto Embeleze, e aí foi chegando mais e mais clientes, tal. E só 6 meses depois, a gente se descobriu muito mais do que amigos, né? Então, a sociedade veio primeiro, esse estágio, né, profissional, ele veio primeiro e só depois veio. E aí, a gente vai fazer agora 13 anos de casados, né? E a gente sempre teve essa troca. E aí, uma coisa que eu falo que é trabalhar juntos, que eu creio que muitos franqueados trabalham também com os seus cônjuges, né? Falam assim pra mim, vocês dividem, né? E agora eu não falo de trabalho, quando eu chego em casa eu esqueço. Eu não divido nada. Até porque eu sou única. Né? Eu não consigo dividir. E aí, eu falo com muita gratidão, né, com muita felicidade, que às vezes, num domingo à noite, sentado tomando um vinho, a gente vai falar de negócios. Mas, às vezes, uma segunda-feira, 3 horas da tarde, eu bato na sala dele e pergunto, o que a gente vai jantar hoje? E assim, isso com a maior naturalidade, tá? Hoje nem tanto, tá? Porque hoje eu já falo isso de forma muito mais explícita, mas no começo da didática, Fábio, tinha colaboradores que demoravam para saber que nós éramos casados.
A gente sempre tratou a governança muito bem. Então, assim, as nossas reuniões como sócios, as nossas reuniões com o time. Então, a gente sabe muito bem dividir, tá? E o Gustavo, ele é muito esse contraponto. Eu sou da força, eu sou da emoção, eu sou intuitiva, eu sou, enfim, sou sanguínea, né, e colérica, então você imagina. E aí ele entra com a neutralidade dele, com a racionalidade dele. Com a operacionalidade. E é muito rico isso, é muito rico, né? E aí toda a primeira segunda-feira do mês nós fazemos o bom dia com os nossos colaboradores, porque a gente presta contas de tudo que tem. Desde faturamento, a gente põe tudo, né? Tudo com muita clareza. E aí, teve uma menina, a Ana Júlia, que ela foi fazer a palavra final. Sempre a gente escolhe um colaborador para dar a palavra final. E ela colocou a seguinte frase para fechar, né, e descrever a didática. Aqui não existe o impossível. E é isso que eu e o Gustavo, a gente leva todos os dias. Não tem o impossível. A gente vai atrás. Ou eu ou ele, de um jeito ou do outro, a gente sempre vai atrás. Então, esse é o prazer. Então, você que trabalha aí com o seu esposo, ou você que trabalha com a sua esposa, a boa relação, né? E toda a família, tá? As maiores empresas que a gente tem no Brasil, e olha, eu atendo as Casas Bahia desde 2017, teve origem familiar. E quantas outras? Léo, que a gente tem, enfim, infinitas empresas, que começou ali numa conversa de marido e mulher. E que foi prosperando e foi crescendo. Hoje você vê, nossa, é uma baita empresa, mas tem origem familiar. Sim, tá. E a origem familiar, numa empresa de origem familiar, ela tem que ser pautada pela confiança, pelo respeito e pela governança. Tá? Então, assim, a gente tem isso nas nossas relações, nos nossos ritos, nas nossas reuniões, nos nossos posicionamentos. É tudo muito dividido. Então, ele tem a área dele, eu tenho a minha. E a gente tem o momento certo de discutir. Então, essa empresa familiar que está começando, que começou, que existe, ela vai prosperar muito. Ela prospera. Desde que a gente tenha diálogo, desde que tenha respeito e confiança. Então. Você tocou num assunto, Dani, que é muito importante. Eu sei que tem muito lojista que está nos ouvindo e também até os próprios franqueados da Rede Mercadão sobre transparência e governança. Vamos pegar esses dois grandes blocos. Você tocou agora num ponto dizendo o seguinte: todas as segundas-feiras, num rito, vocês comunicam aos seus colaboradores sobre a transparência, sobre o que está acontecendo, sobre os números. Por que isso é importante? Por que isso foi instituído? Fábio, isso foi desde o começo, tá? Eu acho que aí veio também do nosso estágio, né, de trabalhar ali na Microlins. Mas a gente sempre quis trazer, e faz parte da nossa cultura, trazer compliance. Então a gente deixa muito claro quais são as regras do nosso negócio, né? Até porque eu lido com informações muitas vezes extremamente confidenciais. Clareza, então a gente não esconde. Até porque a gente tem premiação trimestral baseado no faturamento e no cumprimento de metas. Então, para que isso seja verdadeiro, né, efetivo, eu preciso ter clareza, eu preciso mostrar para eles. A gente promove muita conexão. Então, a Universidática, por exemplo, ela acontece 2 vezes por semana, todas as terças e quartas, das 5 às 6. Por quê? Porque eu preciso trazer conhecimento, conexão, eu preciso ter troca, ainda mais porque eu estou trabalhando num sistema remoto, e cultura. Então, assim, a nossa empresa hoje, ela faz acontecer os seus ritos de prestação de contas. A gente tem o daily, verdadeiramente acontece todos os dias às 8 horas da manhã. A gente tem reunião de alinhamento com o time. Tem a reunião de prestação de contas. A gente tem as nossas reuniões de sócio, tem as reuniões com liderança. Tá? E uma vez por ano, né, uma semana aí no ano, a gente tem o nosso Didática Week, que é um momento de entrosamento, né, de proximidade com o time que trabalha fora. Então, essas coisas todas, né, que a gente foi instituindo, esses pilares, é o que nos fortalece como negócio. Então, hoje eu tenho 2 colaboradores, né, já não são mais colaboradores, mas que estão com a gente há mais de 10 anos, que hoje nós convidamos para ser sócios, que é o Zé Luiz e a Rafa. Então, hoje eu tenho herdeiros, que é a Cecília e o Eduardo, mas eu posso não ter sucessores. Então, eu preciso trabalhar sucessão. Então, a gente já veio, isso já tinha sido mapeado, a gente só está fazendo cumprir isso, e eles foram as primeiras linhas ali, né, de sucessão que a gente tem preparado. Então, se eu falar da didática, Fábio, pra você ter ideia, eu atendo há 13 anos a Honda.
Honda Serviços Financeiros, Honda 4 Rodas, 2 Rodas, Hospital Albert Einstein, Mercedes-Benz, Léo Madeiras, Hyundai, Scania. Então eu trago marcas muito fortes, né? Casas Bahia, todo o processo educacional das Casas Bahia, 40 mil colaboradores, está na mão da didática. Fantástico. Eu tenho que ter um time à parte só para atender Casas Bahia, só para atender Honda. Né? Honda agora a gente faz todo o sistema de comunicação, né? De engajamento e motivação de colaboradores, de concessionário. Então, assim, é uma super responsabilidade, é com muito orgulho que eu falo, é uma empresa de São José do Rio Preto, de origem familiar, que hoje tem um dos maiores players, né, do mercado aí. Eu atendo hoje não só Brasil, mas eu atendo empresas de fora também. Então, todo o nosso material ele é multilínguas. Então, eu tenho que ter uma equipe, né, uma estrutura muito forte. E eu preciso fortalecer e não desligar o senso de dono. Então, o cliente, ele sabe que qualquer coisa ele vai falar com a Dani e com o Gustavo. Então, eu não quero descolar isso, mas eu quero aumentar. Eu quero que ele saiba que ele pode falar com o Zé Luiz, que ele pode falar com a Rafaela, que ele pode falar com a Mariane. Então, as pessoas, elas vão entrando na didática e ficando muito tempo. Por quê? Porque eu tenho esse olhar um pouco mais amplo, né? Não só, você faz ali. Não, você vai saber o que eu tô fazendo. Eu trago clareza para você. Essa é a situação real. Eu trago conexão, eu trago compliance e eu trago cultura. Então, esses 4 pilares hoje é o que faz a nossa integração e a sustentação, né, a perpetuidade aí do nosso negócio. Tá? Fabuloso. Não, e a gente tem até uma frase aqui que a cultura, ela janta o planejamento no café da manhã, né? Porque, na verdade, tudo que... Eu acho que a cultura da companhia, a cultura que você impacta os colaboradores, o mercado, os parceiros, os acionistas, essa cultura que envolve... Eu acho que... Qual foi a maior lição de cultura que você aí absorveu nesses últimos tempos como uma pessoa empreendedora nesse mercado educativo? Olha, os meus inegociáveis são inegociáveis. Eu acho assim, acho não, tá? É o que eu acredito, eu e o Gustavo nós acreditamos todos os dias. Nós temos os nossos princípios e qualquer coisa que venha ferir os nossos princípios, a gente não aceita. Tá? Então, trabalhar, por exemplo, com órgão público, se tiver qualquer coisa que fere os nossos princípios, a gente nem atende. Sabe? E passar também para os colaboradores a paixão por aquilo que faz. Fábio, eu estou trabalhando com algo extremamente importante. Eu estou criando algo que vai ajudar no desenvolvimento. Aquele desenvolvimento vai fazer com que a pessoa, por exemplo, dê um pulo ali, né, de step e vai para uma função melhor e vai ganhar mais. Então, olha quantas coisas, né? A cadência que eu vou fazendo. E tudo está baseado naquilo que eu escrevo. Eu escrevo, por exemplo, para um motorista de ônibus que vai precisar absorver aquele conhecimento para ter uma direção mais segura. Então, eu tenho uma responsabilidade social e a gente só faz isso com paixão. Tem uma série se chama Sullivan e Massadas, não sei se você assistiu no Globoplay, mas eu aconselho todos a assistirem. É uma dupla de compositores que fez muito sucesso, né? Um letrista, um músico, e ele falou, olha, às vezes eu faço na raiva, porque eu tô cansada, eu faço na raiva, mas eu faço com amor. E aí eu peguei essa fala, né, do Massadas e trouxe para o nosso negócio. Às vezes a gente tá com raiva, o prazo tá apertado, tá corrido, o cliente tá assim, mas tem que fazer com amor. Então essa é a nossa base de cultura, é paixão pelo que faz e nunca ferir os nossos inegociáveis, né? Então os nossos princípios ali a gente se mantém, né? Poderíamos, né, muitas vezes somos convidados, né, ou até intimidados ali. Não, mas eu não quero porque isso fere os meus princípios. Isso é muito bom. Né? Como disse o Gustavo, a Dani está na era Silvio Santos. Ela fala o que pensa, quando ela não gosta do cliente, eu não quero. Não quero, porque aquilo vai me ferir, aquilo vai contra a minha cultura, aquilo que são os meus inegociáveis e eu não posso repassar isso para o meu time. Sabe? Meu time é um time criativo, eles precisam estar ali bem, sabe? Então eu falo que não é ganhar muito, mas é ganhar bem, né? E ter uma saudabilidade aí no nosso trabalho. Não, e o time sente quando essa postura do líder transfere essa confiança, essa transparência, essa confiabilidade, porque uma das coisas mais danosas que a gente vê na relação líder-liderado, patrão, infelizmente ainda existe essa palavra, patrão e subordinado, a gente percebe que essa transmissão de segurança de quem está à frente do negócio e fala assim, pode ir, eu tô aqui te suportando, eu vou acompanhar.
eu vou te dar realmente aqui um bom apoio, porque no dia a dia a gente sabe como atuando no mercado altamente competitivo, no mercado de varejo, tem os desafios, e a gente vê nas nossas lojas Mercadão, que muitas vezes tem que ser um bom receptor de uma assistência técnica, aquele cliente que vem muito chateado porque teve um problema no aro, na lente, alguma situação de um vício que aconteceu na própria peça, e aí ele vem chateado, só que ao mesmo tempo, que é o que você falou sobre paixão, depois de 15 minutos de atender uma assistência que é ruim de lidar, o cliente tá muito raivoso ali, você tem que virar a chave em minutos e atender uma outra cliente que vem para buscar o seu primeiro óculos para a filha, num atendimento humanizado, você tem que se colocar realmente na posição dela, o que ela quer ouvir, o que ela quer entender, e aí entra o papel que você falou agora, a base de conhecimento te dá segurança, e um outro fator que eu coloco como A também, além do autoconhecimento, a autoestima, né, Dani? A autoestima da mulher é muito importante hoje em dia, né? É porque eu falo, né, é a nossa sustentação, sabe? E autoestima, eu falo que não é uma questão de fora, sabe? Não é estarmos bem. Apesar, Fábio, que eu tenho trabalhado muito isso em mim, eu nunca fui uma pessoa muito vaidosa. Mas a gente vai sentindo a necessidade, né, como eu disse, de ser de fato um ator social ali, exercer aquele papel. E aí nós precisamos talvez criar, né, essa interpretação. Então a autoestima, ela vem comigo quando eu me maqueio, quando eu me arrumo, sabe? Quando eu respiro fundo e digo, é o que temos para hoje, vamos encarar isso daí, sabe? Eu rezo muito e peço, eu falo, gente, Deus, me dê sustentação, sabe? Me dê força para aguentar. Eu brinco muito de clientes ali, mas às vezes tem a pessoa que, por mais que eu goste muito daquele cliente, vai ter um dia que ele não tá bem. E vai ter um dia que ele vai descontar em mim uma fúria que fizeram com ele. E eu vou ter que respirar fundo, eu vou ter que dizer, isso não é comigo, essa blindagem, sabe? Blindagem é uma palavra que eu sempre coloco, olha, isso não é comigo. Ele tá bravo, mas não é comigo. Sabe? No atendimento, né, que vocês estão na loja, estão chegando ali, você não sabe o tipo de cliente, né, com que humor ele vai chegar, tal. Essa blindagem, ela é importante para dizer, isso não é comigo. Às vezes ele desceu do carro, foi fechar a porta, bateu o dedão ali, ele xingou horrores, e ele vai chegar enfurecido na tua loja, e ainda por cima o óculos dele tava com um problema ali. Mas não é com você, porque alguma coisa aconteceu que você não sabe que ele bateu o dedo na hora que ele fechou a porta. E que isso aumentou a raiva dele. Então, eu falo que a gente tem que respirar fundo, criar essa blindagem, não é comigo. E olha, estou aqui para te ajudar. Se eu servir para resolver o seu problema, não tenha dúvida de que eu vou fazer o melhor para te ajudar. E é isso que eu falo também para os clientes, tá, Fábio? Chegam lá, às vezes enfurecidos, preciso entregar isso, correndo. Estou aqui para te ajudar. Mas eu preciso que você me escute. Exato. Eu preciso que você preste atenção no que eu vou te falar. Porque nós vamos resolver isso juntos. Eu não vou resolver sozinha. Então, assim, gente, você tem que ter uma paz de espírito. E aí é o que eu falo. Às vezes, quem trabalha no atendimento, quem trabalha no comercial, às vezes você também não tá num bom dia. Não é? E aí você vai ter que falar, ai meu Deus, é só por hoje, vamos lá, mais uma vez. Então eu tenho aprendido, sabe? Eu falo que eu vou fazer 46 anos. E aí eu falo, olha, se com 20 e pouco eu tivesse esse pensamento que eu tenho hoje, aí eu faria tanta coisa diferente. Tanta coisa diferente. Porque essa minha maturidade, ela me dá justamente esse controle. Eu não vou dizer que eu tenho sempre autocontrole não, tá, gente? Eu não sou super-heroína, não. Tô longe de ser assim. Mas eu faço exercícios diários para que isso aconteça. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Dani, e chegando até no ponto final, aqui próximo do final desse nosso podcast, que está sendo riquíssimo. Eu tinha um roteiro pré-elaborado, mas você me dá insights aqui, eu fujo dele. Então, assim, mulheres que te inspiraram e mulheres que te inspiram para uma nova trajetória, de uma nova fase agora de Daniela Luiz, didática e mundo corporativo. Eu vou ser muito injusta se eu listar algumas e faltar outras, tá? Mas eu vou sempre olhar, Fábio, para minha mãe. Por quê? Porque empreender, né, como eu disse, nesse período da história muito crítico, foi complicado. Mas ela venceu essa barreira. Empreender
com uma característica, né, de maridos machistas, também foi difícil. E ela superou isso. Ela ensinou o meu pai que a vida não era assim. Então, se nós tivemos os nossos pequenos luxos, foi porque nós dobramos, né? Eles conseguiram dobrar as receitas, porque ela foi para fora e foi trabalhar. Então, superar esse machismo estruturado da época, eu acho que já foi uma luta e tanto. Empreender nesse período também não foi fácil, tá? Estudar depois... Ela vai me matar se eu falar essa idade assim. Estudar depois dos 55, vou reduzir aí, tá? Também não é fácil. Tá? Estagiar, né? Fazer estágio em hospital, né? Eu fazendo faculdade, a minha mãe também estudando. Eu falava, gente, era uma loucura, mas também não era fácil, sabe? Hoje ela fala, não quero fazer nada, mas ela faz tudo, né? Ela faz macramê para o Instituto do Câncer de Lins há 25 anos. Então, assim, não para. Então, e é uma pessoa linda por fora e por dentro, ela trabalha a sua autoestima, e aí, com tudo isso, Fábio, muito mais, eu não posso me dar o luxo de ser menos. Porque eu tenho uma professora ótima na minha casa, sabe? E que não sai do salto nem para limpar a casa. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar. E é isso que eu me inspiro todos os dias, né? Então, como disse o Gustavo, olhei bem para sua mãe para ver o que você ia virar no futuro. Então, eu tenho que fazer cumprir isso aí. Mandou muito bem. Você falou sobre hectarismo e o quanto as empresas vêm buscando, talvez, esse é um ponto nosso bastante interessante de reflexão. Eu tenho lido bastante e ontem conversando no café da manhã com a minha esposa falou, você viu o quanto as empresas agora estão buscando por perfis mais sêniores para colocar algumas posições em algumas cadeiras que antes, e houve várias discussões de que essa pessoa de mais idade ela vai ser descartável, ela vai ser empurrada. Como é que você está vendo esse movimento? Nossa, diversidade geracional sempre. Tá? Mais 50. Eu digo assim, temos líderes muito fracos, tá, Fábio? Eu visito muito, né, todos os mercados, as empresas, nós temos lideranças fracas. Diante de lideranças fracas, eu preciso trabalhar isso, mas se eu conseguisse enxergar a potência, tá, de profissionais com essas experiências, com essas coisas do dia a dia mesmo, eu aprenderia muito com essa liderança fraca. Então, eu tenho uma liderança ali mediana, fraca, que não sabe contratar, e aí contrata também pessoas ainda não desenvolvidas, e aí eu gero um negócio fraco. Então, tudo consequência, Sim. Tá? Agora, eu já tenho visto movimentos grandes, inclusive tem uma pessoa fantástica, né, que faz um estudo, a Dani, justamente sobre diversidade geracional, e nós estamos recolocando essas pessoas, não para serem líderes, mas para trazer a experiência da operação. E o comprometimento deles é muito grande, a responsabilidade é muito grande. Sabe? Então, assim, não é... A gente tem, enfim, a falta de conhecimento, né, faz com que a gente fale bobeira. E aí as pessoas falam, mas mais 50 tem dificuldade com a tecnologia. Tem não. Se for ver, a geração Z tem muito mais dificuldade com a tecnologia, porque mexer em Instagram, TikTok, Facebook não é conhecer tecnologia. Exatamente. Fazer um prompt para o ChatGPT não é conhecer tecnologia. Agora, é isso que a gente tem que absorver, sim. Eu levanto muito essa bandeira. As empresas têm tido sucesso. Varejo, inclusive. Se você vê o mercado de supermercados hoje, a contratação de caixas, por exemplo, tem sido mais 50%. E assim, a preparação deles, o empenho deles, principalmente por questões de turno, trabalhar aos sábados, domingo, trabalhar à noite, são pessoas muito mais comprometidas. Então, assim, cabe esse olhar, tem que ter esse olhar, e o conhecimento, ele tá aí para todos. Por isso que eu falo que é tudo uma questão de curva de aprendizagem. Pegou uma pessoa, independente se ela tem 25 ou 55, o que ela sabe? Ela sabe 5%. Ok, você tem que trabalhar para que ela saiba minimamente 70%. Como é que você trabalha isso? É carrapato, põe do lado de alguém que saiba. É estudo, é conhecimento, é informação. É isso, é levantar essa curva, é subir isso daí. E isso não tem a ver com idade, tem a ver com caráter. Tá? Então essa é a colocação que a gente sempre coloca. Não, e tem um estudo que a gente fez recentemente na rede, o quanto foi importante. Lojas que colocaram essa diversidade geracional em aplicabilidade direta, ou seja, contrataram 50 a mais, 60 a mais, os 60 a mais e os 50 a mais, ele é muito mais receptivo a tratar alguma situação de anomalia do que um jovem que vai explodir na mesma essência. Eu vou tratar uma situação conflitante.
O 60 mais, muitas vezes, tem uma capacidade, por ter passado por várias situações similares àquela, de acomodação melhor. Eu entendo o que o senhor está passando, eu vou tratar, vou colocar todas as ferramentas que estão ao meu alcance e à disposição para que a gente possa te auxiliar, mas acomoda muito melhor, assimila, porque ela já passou por esse histórico. Diferente de uma moça de 18, 21 anos, que vai vomitar um monte de porcaria. Não tem essa bagagem da vida. Então, fica aqui mais uma vez esse grande momento de reflexão de que a diversidade geracional é fator preponderante para o nosso sucesso dentro das operações de varejo. E eu estou falando como rede Mercadão aqui também, como diretor de operações, porque esse é um ponto que a Dani trouxe aqui muito importante, da gente poder respeitar e entender. E isso que ela falou sobre a curva de aprendizado é mais importante isso. Eu saber o status que ela está. Pode ser uma pessoa 60 a mais que vai precisar de um conhecimento. Vamos depositar conhecimento nela, vamos transferir. Tem tantos meios e formas da gente transferir esse conhecimento hoje em dia, né? Eu lembro muito lá atrás, na época da Micronis, que a gente fazia o grupo de cumbuca, pegava um livro, dividia aquele livro em capítulos e falava o seguinte, na semana que vem, todo mundo ao ler esse capítulo aqui, um vai ser sorteado a discutir o que aquele capítulo faz, um resumo, pronto! Pode ser 2, 3 páginas de um capítulo ralo. Então, assim, eu acredito que essas iniciativas hoje é que forjam e vão fortalecer ainda mais as empresas. E Dani, para que a gente possa ir finalizando, Lead Mulher, projetos futuros, o que você está vendo à frente? Ai, gente, na verdade, assim, eu quero atrair todas, né, as mulheres interessadas em prosperar os seus negócios através de boas conexões. Então, tem próximos eventos chegando por aí. Estou assumindo agora, junto com a Eliane Soeiro, que inclusive é uma mulher que também atua, né, com o seu esposo ali, com o seu cônjuge, o Daniel, mas que está comigo nessa frente, nessa luta aí, para que a gente possa trazer as mulheres para assumir os seus papéis de protagonistas. Então tem muita coisa boa chegando aí. Que bárbaro. Tá aqui, então esse nosso Pod Visão foi especial para você, mulher, e para você, homem também, que precisa de fato de todo esse circuito, essa acomodação, esse monte de dados e informações femininas para que você possa tornar a sua vida profissional e pessoal muito melhor. Use desse conhecimento. Curta, compartilhe e comenta o nosso Pod Visão. É muito importante a gente levar conhecimento denso, profundo para a nossa rede e a gente fica muito feliz em contar. Dani Mosso, muito obrigado. Eu vou deixar você com as palavras finais em agradecimento. A gente sabe da importância de você estar aqui para nós. Muito obrigado. Não, eu que agradeço aí o Pod Visão. E assim, eu quero fechar isso dizendo, não tem idade, não tem gênero, não tem raça, nada. Tem pessoas. Pessoas. E pessoas têm os seus momentos de racionalidade, mas também têm os seus momentos de emoção. Tem a hora da força, mas tem a hora da fraqueza. E eu só desejo que esse momento de fraqueza seja bem menor, porque a nossa força tem que estar sempre à frente de tudo. Então, Fábio, te agradeço. Adorei falar, passou o tempo que eu nem vi. E agradecer vocês também por estar nos ouvindo, por estar acompanhando aí. E o que precisarem, eu estou sempre à disposição, seja pelo lead, seja pela didática, seja como uma conversa num café comigo. Muito obrigado. Acompanha a Dani nas nossas redes sociais também, sempre muito acessível e disponível. A gente fica mais uma vez agradecido com o seu Pod Visão. Tem muito mais conteúdo vindo aí pela frente. Particularmente, eu fico muito feliz de estar aqui promovendo essa cadeira de levar conhecimento. Para mim, é extremamente importante poder proporcionar isso para a nossa rede. E como reflexão para todos nós, fica nesse momento, respeito às pessoas, respeito ao ser humano, como se para que a gente possa ser um pouco melhor a cada dia. Muito obrigado, sucesso e boas vendas. Até mais.